Você já se perguntou por que alguns sinais passam tão despercebidos e com o tempo, quando a gente se dá conta deles, a gente olha e pensa, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Estava na minha frente. Ou então aqueles momentos que são uma grande virada em alguma situação, que realmente mudam o rumo de algo, de alguma história, e que você demora para se dar conta, né, desse ponto de virada, desse pulo do gato. Qual que foi esse pulo do gato? E é esse sentimento que eu quero despertar em você aqui na nossa nova série de vídeos. Só que ao invés de falar o pulo do gato, eu vou falar o pulo do pato. Afinal, essa série de vídeos aqui foi criada para nossa patota, para todos aqueles que buscam, que têm um desejo genuíno de entender como que se forma a comunicação, a imagem, a projeção de uma imagem e o posicionamento das marcas. E isso vale para você que é curioso, porque eu sei que tem muita gente que adora esse assunto simplesmente porque é interessante, ou para você que realmente quer se aprofundar, que trabalha com isso e precisa estar consumindo um conteúdo mais profundo, tá nessa busca desse conhecimento contínuo para aperfeiçoar aí as suas atividades profissionais. Mas antes de começar o conteúdo dessa série, eu quero te contar o que me motivou a fazer esses vídeos por aqui. A verdade verdadeira é que eu cansei. Eu cansei de produzir conteúdo, literalmente milhares de posts para o Instagram, e eu percebi que aqueles posts altamente planejados, elaborados, literalmente uma aula em cada post, onde nós sofisticamos cada dia mais a nossa diagramação, a nossa forma de criar um conteúdo altamente objetivo, altamente educativo, foi se aperfeiçoando, porque nós começamos a produção de conteúdo com essa temática, com esse foco educacional em 2016, 2017. Então, fazem muitos anos que nós criamos esses formatos, esses modelos, inclusive modelos que deram tão certo que nós ensinávamos como fazer e foram replicados e tal. E graças a todos os acontecimentos que todo mundo sabe que aconteceu nos últimos anos, principalmente a pandemia e novas formas de consumir conteúdo digital, houve uma expansão, houve um boom, um crescimento de conteúdos desses formatos na internet. E aquele formato que a gente criou, muito bacana e que sim, ainda funciona, começou a perder o seu valor. Mas não porque o conteúdo em si não tem um grande valor, mas porque no final do dia ele era mais um no meio da multidão. O público não consegue mais filtrar que aquele conteúdo lá é algo realmente importante para ele. Ele salva 50 mil coisas e nunca mais vai ver aqueles conteúdos na vida. Inclusive, tem um vídeo meu, vou deixar esse trecho aqui, que em 2020 eu já expresso o meu desconforto em relação à forma com que o público, uma parte do público, obviamente, percebia os conteúdos, como se eles fossem descartáveis. Então eu acho muito, assim, interessante como hoje, não só às vezes roupas, né, às vezes alimentos, às vezes, assim, tudo é descartado. Inclusive o conhecimento, sabe? Inclusive o conteúdo. O conteúdo, ele é visto de uma forma tão descartável quanto qualquer outra coisa. Só que não é. A gente precisa consumir de forma mais consciente também o conteúdo, porque quando a fonte é muito boa, quando a fonte é muito legal e aquilo é muito válido para sua vida, você simplesmente não descarta aquilo, sabe? Tipo, ai, aquilo aprendeu, aquilo foi bom na minha vida, agora, tipo, tchau, sabe? Não quero. Gente, não é assim, sabe? Muitas vezes, eu já vi esse conteúdo, isso daqui já não é novidade pra mim e tal, então isso daqui já não funciona mais, já não presta, preciso de algo novo. Enquanto que, na verdade, um conteúdo que é muito sólido ou muito atemporal, você não tem muito o que fazer para mudar aquilo ali. É aquele conceito, é aquele fundamento, é aquilo ali e você pode, lógico, encontrar novas formas de explicar sobre aquilo, mas a base dele é aquilo, você não tem como alterar uma base e você não tem como descartar um conteúdo que não é descartável. Mas não foi isso que começou a acontecer e está acontecendo. As pessoas já não têm mais a capacidade e o discernimento, e eu me incluo nesse processo, tá? Quando a gente tá ali consumindo conteúdo, de identificar mais o que é bom, o que não é, porque hoje tudo tem uma qualidade relativamente bacana, o acesso a ferramentas de design visual, novas ferramentas de inteligência artificial, começaram a fazer com que pessoas conseguissem criar um conteúdo um pouco mais
é interessante, é atrativo, porém tudo foi parar no mesmo balaio e ficou por ali. E foi assim que eu comecei a me questionar se essa forma com que nós estamos produzindo e consumindo conteúdo faz sentido, especialmente nesse recorte educacional, tá? Eu comecei a perguntar, qual é o valor que eu estou dando para o meu próprio tempo? Que hoje é ainda mais escasso, que eu dedico a maior parte do meu tempo na criação das minhas filhas, na minha maternidade. E aí eu tenho pouquíssimo tempo para conseguir criar algo bacana de conteúdo na internet, e o conteúdo que eu estou criando, ele vira mais um. Que é isso? Eu não estou dando o devido valor ao conteúdo que eu crio, que eu sou capaz de criar. Sabe qual era o meu sentimento? Que eu estava doando uma parte de mim, uma parte de tudo que eu sei para os rasos. Aliás, se tem uma coisa que eu sei fazer, é criar conteúdos rasos. Aliás, se você quiser, eu até posso ensinar você a fazer o mesmo. Aliás, tem um monte de curso que ensina a viralizar. E quer saber? Dane-se. Dane-se viralizar. Sinceramente, eu não estou me importando com isso. E veja, eu não estou dizendo que gerar alcance não é importante, que ter awareness de marca não é importante. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que para o meu momento, para a minha finalidade, para os meus objetivos e para o que eu acredito enquanto conteúdo educacional, não faz sentido. Eu quero me conectar de novo com as pessoas que realmente querem aprender de verdade. Pessoas interessadas, pessoas interessantes. Eu quero encontrar essas pessoas que entendem o valor de uma imagem, de uma marca, de uma gestão de imagem, de marca para um negócio e querem se aprofundar nisso. E quando eu digo imagem, eu não estou me referindo só à expressão visual. Isso é muito mais profundo e é justamente essa abordagem muito mais holística e 360 que eu quero apresentar aqui nessa série de vídeos. Eu não comecei a criar conteúdo na pandemia. O meu primeiro canal no YouTube, que é o Tudo Orna, ele tem 15 anos. E o que eu tô fazendo agora é voltando às origens. É voltando às nossas origens, a tudo que a gente sempre acreditou. E por conta de todas essas mudanças que todos nós presenciamos e vivenciamos, as coisas podem ter ficado um pouco confusas, os caminhos podem ter ficado difusos. Mas eu quero voltar ao que eu realmente acredito, que é essa conversa, essa troca, e eu preciso me encontrar com essas pessoas curiosas e sedentas por análises mais aprofundadas de marca, que é o que eu sei fazer, que é o que eu amo fazer, que é o que eu quero entregar, e é aqui que nós vamos mergulhar. E quando começamos a fazer esse exercício de revisitar o passado, de olhar para como a gente começou, de voltar para as origens, nós relembramos todo o início da nossa história educacional, né, ensinando outras pessoas a trabalhar com marca, gestão de marca, imagem, que foi o que fez a gente construir os nossos negócios na internet, criar nossas marcas do nada, né, totalmente do zero. E todo esse início, né, com os cursos presenciais, profissão blogger, depois evoluindo, viajando para São Paulo, até criar os cursos online, surgiu o efeito Orna, para explicar como que a Orna aconteceu e todos esses processos. É muito bacana relembrar o quanto para nós a prioridade sempre foi entregar um bom produto, a prioridade sempre foi uma preocupação genuína se as pessoas iriam aprender, se aqueles alunos que estavam confiando em nós para aprender realmente iriam aprender. Então, no nosso primeiro curso, lá em 2017, era tudo digital e até hoje o material visual é de alta qualidade, parece que foi gravado ontem, uma direção de arte linda, um design maravilhoso, com apostilas de acompanhamento, um planner organizacional que o nosso aluno recebia em casa. Eu gosto muito de relembrar essa história, porque no nosso primeiro lançamento, a Hotmart não era o que ela é hoje, né? Ela já estava crescendo e tal, mas foi um momento em que todo mundo estava crescendo junto, e naquela época a gente ainda tinha um atendimento mais ainda personalizado, enfim, porque não tinha a demanda que tinha hoje. Então, a gente tinha um contato e experimentou, vivenciou uma experiência muito diferente dentro desse mercado de produtos. E é muito interessante relembrar que para nós, desde o primeiro curso, né, desde o primeiro lançamento, nós nunca falamos assim, abertura do carrinho, até a gente achava curioso e interessante porque as pessoas usavam esse termo, porque para nós era abertura das matrículas, a gente está abrindo uma matrícula para um curso, não era essa coisa do carrinho aberto e tal. Nós percebemos ali
sutilmente ainda, né, de que algumas pessoas tratavam aquilo como um negócio para ganhar dinheiro. E outras poucas eram muito interessadas, comprometidas em criar um produto de educação, olhavam para aquilo como um produto educacional, que tinha um acompanhamento ao aluno, né? E é tão interessante isso, porque como o nosso primeiro lançamento foi um grande sucesso, na época até o pessoal lá ligou, da Hotmart, né, ligou e falou assim, nossa, quem que tá lançando vocês? E a gente não entendia, como assim lançando, né? A gente que tá se lançando e tal, e a gente aos poucos foi entender que existia toda uma indústria, todo um mercado disso. É muito interessante porque daí naquele momento eles pensaram assim, nossa, então vai acontecer alguma coisa, quem sabe vai ter muito reembolso, gerou alguma oferta muito grande desse produto, e nós não usávamos nenhum daqueles gatilhos do tipo, garantia não sei quando, experimente, depois devolva, não tinha absolutamente nada daquilo. Inclusive as nossas vagas eram mesmo limitadas, porque como eu falei, nós tínhamos produtos físicos, então a gente tinha uma quantidade que nós encomendamos de produtos, que assim que o aluno recebia, a gente ia entregar, então a gente não podia ter mais, a gente não tinha estrutura para atender mais pessoas, mas tudo aquilo gerava de fato uma escassez, enfim, né, no público, obviamente, um desejo de entrar para as turmas, mas que por muitos eram usados como estratégias para você comprar de forma impulsiva, enquanto para nós a gente sempre deixou muito claro o que ia entregar, o que era, enfim, com muita transparência e comprometimento. E que até hoje, para nós, é isso que faz sentido e é justamente por isso que nós começamos a nos questionar sobre o porquê nós estamos nos dedicando tanto tempo criando conteúdos na internet, posts que não servem para nada, que no fundo também não estão educando, não estão levando o público a pensar, a ter conhecimento. É legal, é bacana, pode ter um ou outro, mas aquilo não pode tomar o nosso tempo maior tem que estar dedicado a isso aqui. Se for para voltar a criar um conteúdo educacional, eu quero criar um conteúdo educacional sólido, robusto, né? Claro, posso gerar cortes, por exemplo, desses vídeos e distribuir para os canais, para gerar ali uma curiosidade e o público vir para cá, afinal de contas as pessoas querem esse dinamismo. Como eu falei, eu não acredito que isso vai morrer, que os vídeos curtos ainda não funcionam, acho que funcionam muito bem, acho que o TikTok está em ascensão, enfim, mas eu acredito muito mais nisso daqui e é por isso que a gente está retomando esse formato. McLuhan é um estudioso de comunicação, é uma das escolas de comunicação de linhas teóricas, né, da Escola de Toronto, e é aquele cara que talvez você já deve ter ouvido falar, que fala que o meio é a mensagem. Ele acredita muito em como o meio pode influenciar drasticamente a forma com que a mensagem é recebida. E ele tem uma teoria sobre os meios quentes e meios frios, que não tem nada a ver com lead quente e lead frio, galera, que hoje é a única coisa que a gente escuta desse mundo é lead quente e lead frio. Se você nunca ouviu falar sobre isso também, vai dar uma pesquisada aí. Isso que tem a ver com funis, com atração e tudo mais. Mas no caso, na base, na fundamentação da teoria, o McLuhan acreditava nesses meios quentes e frios. E até a lógica é um pouco diferente do que se a gente for associar, por exemplo, com leads quentes e frios e tal, porque o que ele acreditava? Ele acreditava que os meios quentes eram aqueles que trabalhavam com menos sentidos, né? Então, um livro, uma revista, enfim, o jornal na época tal, eram meios que trabalhavam com menos sentidos e eram um meio mais quente, segundo a sua classificação. E os meios frios para McLuhan eram o cinema, a televisão, o vídeo. Então você não está só me ouvindo, você está me vendo, você está vendo toda a minha expressão, porque como eu falei anteriormente, a imagem ela não é só a expressão visual, né? Ela envolve uma totalidade de expressões e quanto mais informação você tiver para conseguir construir uma imagem, mais forte ela vai ser impactada, é muito mais forte essa conexão. E como eu sigo muito, eu acredito muito nessa linha de McLuhan, eu gosto muito da teoria e eu vejo isso na prática, inclusive quando nós criamos a nossa agência de comunicação, antes mesmo do blog, enfim, o nosso grande produto, né, o nosso grande sonho era criar vídeos institucionais, criativos, inteligentes e interessantes para as marcas, isso em 2009, né, 2009, quando o YouTube estava em ascensão, a gente falou, caramba, né, o YouTube vai revolucionar a forma com que as marcas se comunicam. Inclusive tem um vídeo bem legal, que eu tô tirando uma foto da Júlia, fingindo que eu tô fotografando a minha irmã, tirando um look dela na escada, assim, de casa ainda, muito novinhas, adolescente, e daí, na verdade, em vez de ficar fotografando ela, começa a filmar.
Daí eu brinco, né? Tô filmando. Ela, você tá filmando? Não, e tal. E eu falo assim, claro. Daí eu brinco, né? Claro, meu bem. A onda agora, a moda agora é o YouTube. Foto, tipo, não é mais, enfim. Eu falo isso, gente, em 2009. Não, vai, tira foto. Vai, making off, vai. Foto não tem mais graça. Hoje a graça é o YouTube, meu bem. E ainda acredito nisso, né? E vocês vão ver nessa série aqui, nos cases que a gente vai apresentar, em tudo que vocês vão entender, todos os pulos do pato que nós vamos ter aqui, vamos aprender, vocês vão entender sutilezas da comunicação e como as marcas constroem a sua imagem também muito por audiovisual. E olha só, de alguma forma, você acaba de ter aqui uma breve aula sobre teorias da comunicação, enfim, coisa que talvez, se você já estudou, se você tem informação na área, tal, você já deve ter visto, mas talvez não desse jeito leve, talvez um jeito muito teórico, enfim, até conta aqui pra mim a sua experiência, se você estudou publicidade, comunicação, enfim, e você aprendeu sobre isso, se você aprendeu dessa forma, mas a minha ideia era também trazer um pouquinho nesse primeiro vídeo, né, brevemente, sutilmente, uma teoria de comunicação, porque eu quero mostrar pra vocês que eu tô muito interessada em vir com fundamentos, tá? E eu não vou começar essa série aqui com oi peço e tudo mais, porque eu preciso que você entenda a seriedade, e para você entender a seriedade, você precisa ver que o meu tom mudou e que a minha forma de expressar nessa série vai ser diferente. Inclusive, tudo que foi escolhido nessa cena, né, nesse quadro fotográfico aqui dessa cena, foi proposital. Os meus diplomas em formação em comunicação estão ali atrás, porque por mais que eu não falasse isso e te mostrasse ali, olha, o meu diploma tá ali atrás, ele naturalmente te comunica algo, por ele estar inserido no mesmo contexto enquanto eu falo que existe essa imagem aí. E esse pequeno sinal, esse símbolo que tem ali, né, esse quack, né, essa comunicação sutil que aparece, isso é semiótica. Outro assunto que nós vamos abordar com profundidade aqui na série, e vamos analisar com detalhes como a semiótica impacta profundamente na construção de marcas pessoais e institucionais. E ó, vamos fazer um combinado. Toda vez que você escutar um quack, provavelmente ali vai ter um pulo do pato ou alguma mensagem sutil, um quack, para você pegar, para você despertar, e que aquilo ali pode trazer algum significado que talvez não fosse tão óbvio, não estivesse tão escancarado, mas que faz todo sentido para você entender todo esse jogo da linguagem e das comunicações. Agora me conta aqui qual foi o seu quack nesse vídeo, e eu preciso que você se inscreva, que você comente, que você deixe o seu like, eu preciso ver o seu avatar, eu quero saber quem é você, com quem que eu tô conversando. Então siga aqui e nos vemos no próximo vídeo.